Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque já tens falado conosco neste culto, e agora te pedimos que tu ilumines a nossa mente pelo teu Santo Espírito, para entendermos a tua palavra e pelo poder deste mesmo Espírito, nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Ó Deus, apesar de mim, fala ao nosso coração, ajuda-me a ser simples e fiel às Escrituras, porque em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor é uma palavra que vem do latim e significa apacentador. Apacentar ovelhas, tomar conta de ovelhas, essa é a ideia. E as ovelhas, elas necessitam ser alimentadas, cuidadas, guiadas e protegidas. No sentido espiritual, é isso que o pastor faz na igreja. E ele o faz de modo especial através da pregação da palavra de Deus. Porque é por meio da palavra que o povo de Deus tem a sua alma alimentada, o seu espírito alimentado. É por meio da palavra de Deus que a igreja, nós, o povo de Deus, aprende sobre o cuidado de Deus consigo. É guiado a toda a verdade. E sendo exposto à palavra de Deus, ou sendo expostos à palavra de Deus, é que nós aprendemos a confiar na proteção do Senhor. Por isso, como nós temos estudado em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele defende com muito empenho o seu ministério de pregador da palavra de Deus, sendo fiel às Escrituras, a fim de ser apacentador do rebanho de Deus, a fim de cumprir o propósito de ser um pastor para o rebanho de Deus. E com este propósito muito firme na sua vida, ele não se intimidou diante das acusações dos líderes judaizantes da igreja de Corinto. Em outras pregações, nós já falamos acerca destes líderes judaizantes que queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Eles acusavam o apóstolo Paulo de falar mais de Cristo do que da lei de Moisés, de não ensinar a circuncisão, a observância das festas religiosas, das leis dietéticas judaicas. O apóstolo Paulo, como pastor que era,
apacentador do rebanho de Deus, em nenhum momento cedeu a essas pessoas. E ele sempre afirmou a suficiência de Jesus Cristo. E nesta passagem ele continua defendendo o seu ministério, como pregador das Escrituras, como fiel pregador das Escrituras. E nesta passagem de modo especial, ele se defende apontando 3 coisas: a integridade do seu ministério, que a sua pregação ela não era ouvida somente pelos incrédulos, e ele vai explicar, inclusive, o motivo dessa incredulidade. E ele também aponta nesta passagem o seu foco na pregação de Jesus Cristo. Então vamos ver esses 3 pontos: a integridade do apóstolo Paulo em primeiro lugar, a integridade do ministério do apóstolo Paulo em primeiro lugar. Veja aí no capítulo 4, se você tiver a Bíblia aberta, versículos 1 e 2. Capítulo 4, versos 1 e 2, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Algo fundamental nesses 2 versículos aqui é que Paulo reconhecia que o seu ministério fora dado pela misericórdia de Deus. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Isso faz toda a diferença na vida. Compreender que eu sou objeto da misericórdia de Deus, que Deus olhou para mim, que Deus atentou para a minha dor, que Deus se preocupa comigo. Êxodo 3, 7 e 8 diz que Deus viu a aflição do seu povo no Egito. Deus conhecia o seu sofrimento, ouviu o seu clamor, por isso desceu para livrá-lo dos egípcios e levá-lo para uma terra boa, espaçosa, que mana leite e mel. Deus é misericordioso com o seu povo. Deus é misericordioso conosco. E viver dentro desta dinâmica, desse entendimento, dessa concepção, sabendo que nós somos alvos desta misericórdia, Deus olha para nós, faz toda a diferença. Alguém já disse que os problemas são sempre os mesmos, mas o que realmente muda é a forma que nós olhamos para eles em função do nosso ânimo e da nossa motivação. Quando nós entendemos que nós somos objetos da misericórdia divina, tudo é diferente, tudo se torna diferente. Nós encaramos os obstáculos de uma maneira totalmente diferente. E é isso que Paulo diz na passagem. Ele compreendia que a misericórdia divina estava sobre a sua vida. Por isso ele se dispunha a fazer 5 coisas que ele menciona aqui. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Eu não me canso, eu não fraquejo, eu não desanimo diante dos obstáculos. A misericórdia está por detrás de mim, ela me persegue. Pelo contrário, diz aqui o versículo 2, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Eu rejeito aquilo que é oculto, aquilo que não é transparente, aquilo que não é feito às claras.
eu rejeito essas coisas, as coisas ocultas, e eu rejeito também as coisas vergonhosas, aquilo que é desonroso, aquilo que é desonesto, aquilo que é indecoroso, aquilo que é baixo. Eu recuso, porque a misericórdia de Deus está sobre a minha vida. Eu não ando com astúcia, diz aqui o texto, não andando com astúcia, não vivendo com astúcia. A astúcia aqui é no sentido de engano. Eu não vivo enganando como alguém que busca vantagem às custas de outra pessoa. Não adulterando, diz o texto aqui, não adulterando a palavra de Deus. E a palavra adulterar, reverendo, é muito interessante, porque a palavra dolo, que dá origem à nossa palavra aqui em português, dolo, má intenção. Eu não adultero a palavra de Deus, eu não manuseio a palavra de Deus com má intenção, com más intenções, para obter vantagens através daquilo que eu falo, vantagens financeiras, sexuais, para obter projeção ou poder, manuseando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Eu não adultero a palavra. Ao contrário, ele termina aqui dizendo que se recomenda a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Por meio da sua pregação, ele buscava revelar a verdade, falar da verdade, manifestar a verdade. Ele fazia isso porque ele andava na presença de Deus, Deus era o seu juiz. E ele diz uma coisa interessante: e fazendo assim, eu me submeto à consciência de vocês, ao julgamento da consciência de vocês. Ele está dizendo: olha, eu não estou aqui para pregar a minha vontade, eu estou aqui para pregar a vontade de Deus. Por isso eu respeito a consciência de vocês, o julgamento da consciência de vocês. Paulo falando aos Coríntios: se eu estiver errado, eu prestarei contas a Deus, mas se vocês estiverem errados, vocês é que prestarão contas a Deus. Por isso eu respeito o julgamento da consciência de vocês. Cada um é responsável por aquilo que faz e por aquilo que crê. A integridade do apóstolo Paulo, do seu ministério, da sua pregação, porque ele tinha certeza que ele fora chamado por Deus e Deus o sustentava pela sua misericórdia. Nos versículos 3 e 4, Paulo vai falar que a sua pregação ela não foi ouvida pelos incrédulos. Ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ainda permanece velado, escondido, é para aqueles que se perdem que está encoberto. Uma das experiências mais desconfortáveis na vida é a de se sentir perdido. Acredito que você já tenha passado por isso. Às vezes, mesmo vivendo aqui em São Paulo, a gente se perde dentro da cidade. E eu me recordo que quando foi mudado o meu local de trabalho, antes eu trabalhava na Zona Sul, e depois o meu departamento foi transferido para o centro. E eu estava de férias. Quando eu voltei, alguns colegas mandaram mensagem dizendo o que eu teria que fazer, o metrô que eu teria que pegar, a estação que eu deveria descer. Só que dentro do metrô, quando eu fui sair do metrô, tem várias saídas, né? E eu falei: e agora, né? Aí eu perguntei para uma pessoa: eu quero ir para tal lugar. A pessoa me indicou tal saída, só que era a saída errada. Aí eu saí. Eu sei que eu estava lá no quarteirão, mas eu saí num local que eu perdi completamente as minhas referências. Aí eu perguntava para um, perguntava para outro: não, eu sei que está perto, mas
Eu não sei. Eu fiquei perdido lá naquele momento, e o horário passando, e eu tendo que chegar no horário. É muito desconfortante, muito. Até que uma alma iluminada me indicou o caminho certo, e eu dei tanta volta lá no quarteirão, né, para chegar a esse caminho. Estar perdido geograficamente, fisicamente, é algo extremamente desconfortável. Mas imagine aquele que se encontra perdido espiritualmente. Que experiência terrível é alguém estar perdido espiritualmente. É não possuir a segurança da comunhão com Deus, que conduz a nossa vida e a orienta. É algo. Eu confesso que agora eu não consigo mais imaginar essa realidade, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. O Evangelho, disse Paulo, estava encoberto para aqueles que se perdem, para aqueles que não caminhavam nessa jornada de vida da comunhão com Deus. Ao contrário, marchavam a marcha da morte, da separação, estavam separados de Deus. Experiência terrível. E Paulo revela aqui na passagem quem é que trabalha para que os homens permaneçam incrédulos quanto à sua pregação e experimentem a perdição. Não é? Ele fala aqui no versículo 4, vou ler o versículo 3 novamente: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo fala: quem é o responsável, maior responsável pela incredulidade dos homens? O Deus deste século. Quem é o Deus deste século? João o chama de príncipe deste mundo. O apóstolo João, lá no seu evangelho, príncipe deste mundo, porque na realidade ele se faz dono do mundo, mas na realidade ele é usurpador dos reinos deste mundo. Ele toma posse daquilo que não é dele. E João se refere a ele como sendo o príncipe do mundo, o Deus desse século. É o nosso conhecido Satanás. Seu propósito é que a luz de Cristo não resplandeça nos homens, não brilhe na vida dos homens, a luz de Cristo não seja irradiada diante dos homens. E a verdadeira faceta de Satanás é enganar as pessoas para que elas não creiam em Jesus e permaneçam incrédulas. O diabo é astucioso nesse propósito. E a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Em anjo de luz. A sua aparência é uma aparência bela, ao contrário das imagens que nós temos de Satanás. Ele se transforma em anjo de luz e ele age como agiu com Jesus. Vocês se lembram como Satanás agiu com Jesus? Ele disse: se você prostrado me adorar, eu lhe darei todos os reinos desse mundo. Lembram-se? Ele é o usurpador, os reinos não pertencem a ele. Os reinos pertencem a Cristo, pertencem a Deus, mas ele ilude as pessoas, ele quer fazer com que as pessoas creiam que serão recompensadas, se afastarem de Deus, se não crerem em Deus, de seguirem as artimanhas dele, do inimigo, de Satanás.
E ele oferece coisas para as pessoas. Só que ele é aquela ideia, né, daquele que vende e não entrega. Ele vende e não entrega. Porque ele não... O propósito dele é iludir. É fazer com que as pessoas não confiem em Deus, mas confiem nas coisas desta vida. Vende e não entrega. E as pessoas confiam. Se agarram a coisas que passam. Se agarram a relacionamentos que passam. Se agarram a bens que ora estão em pé, em outro momento estão no chão. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas sobre Satanás, fique tranquilo, fique tranquila, ele não é igual a Deus, ao contrário, as Escrituras dizem que Satanás, ele é finito, porque ele é criado por Deus, né? O único ser independente é o nosso Deus. Satanás, ele depende de Deus também, porque ele é criatura. E ele só faz o que Deus permite. Por isso, nós cristãos não tememos Satanás, o Deus deste século, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Paulo termina essa exposição falando de que o seu foco de ministério era pregar Jesus Cristo. Diz o versículo 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Muitos pregadores pregam a si mesmos. Paulo diz aqui, eu não prego a mim mesmo, mas prego Jesus como Senhor. Muitos pregadores, nós conhecemos, pregam a si próprios, dizendo, ou gostando de dizer, quantas pessoas batizaram, quanto a sua igreja cresceu, quanto a igreja arrecadou. Eu quero dizer para vocês que eu não desprezo o crescimento, pelo contrário, eu e o reverendo Roy desejamos o crescimento, né, reverendo? Mas o foco do verdadeiro servo de Deus não são os resultados, mas a pregação do senhorio de Jesus Cristo. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, para que, através da pregação, Jesus seja o Senhor da vida da igreja, o Senhor da vida do povo de Deus. Paulo se identifica como servo nesses termos. Servo, aqui no versículo, né, como nós pregamos a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Paulo prega o senhorio de Jesus e ele se identifica como servo dos irmãos por amor de Jesus. Qual é o sentido de Paulo ser servo dos irmãos? É justamente o fato de ensinar o rebanho a viver sob o senhorio de Jesus Cristo. Como viver sob o senhorio de Jesus Cristo. É assim que ele se torna servo dos seus irmãos. É assim que os pastores também se tornam servos dos seus irmãos, ensinando a igreja, através da sua vida, através da sua fala, como ser um servo de Jesus Cristo. Como se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo. Porque nos sujeitando ao senhorio de Jesus Cristo é que as trevas serão dissipadas do coração.
como o texto diz aqui, que Deus faz, né? Versículo 6, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Olha que afirmação extraordinária, das trevas resplandecerá a luz. Essa expressão, meus irmãos e minhas irmãs, faz recordar aquilo que é dito lá no princípio de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis é dito assim: a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre o abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Aquele poder lá na criação, que fez a luz surgir e dissipar as trevas, é esse mesmo poder que Deus usa, que Deus continua utilizando para fazer resplandecer a luz de Cristo no coração daquele que está afastado de Deus e, portanto, está em trevas. Das trevas resplandecerá a luz. Foi isso que Deus fez no coração do próprio apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, mas a caminho de Damasco, Deus apareceu a Paulo. E Deus se revelou a Paulo. E na cena seguinte, Ananias, um servo de Deus, vai ao encontro de Paulo. E aquele que antes perseguia a igreja é encontrado fazendo o quê? Orando. Porque a luz resplandeceu sobre as trevas. As trevas do coração foram dissipadas. A luz de Cristo brilhou naquele coração. E agora, aquele que antes perseguia, se tornou pregador do Evangelho. Deus fez isso com o próprio apóstolo Paulo. Deus faz isso por meio do ministério do seu Espírito. E nós meditamos no capítulo 3 de 2 Coríntios, que fala exatamente sobre o ministério do Espírito. É por meio do seu Espírito que Deus faz a luz de Cristo brilhar em nosso coração. A luz de Cristo já brilha no seu coração. Você entende que a misericórdia de Deus, ela te persegue, ela é a base da sua vida. Você se compreende como alguém sustentado por esta misericórdia que faz toda a diferença? Ou você permanece incrédulo? As verdades das Escrituras ainda não te alcançaram. Qual é a sua realidade? Esse texto, ele nos convoca a fazer essa avaliação da nossa vida. A luz de Cristo já brilhou em nosso coração, já resplandeceu, dissipando as trevas.